Olá, eu sou o Denison, especialista em gestão ágil, e seja muito bem-vindo à terceira aula do nosso workshop, onde eu estou te mostrando como organizar seus projetos com gestão ágil e se tornar uma referência em gestão na sua área. Mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você não seja um líder ainda de equipe, mesmo que a sua equipe seja pequena ou que a sua empresa seja tradicional e não conheça métodos ágeis, independente da sua área profissional. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer às milhares de pessoas que se inscreveram e a todos os comentários que foram enviados nas aulas anteriores. Eu também gostaria de agradecer a todos que compartilharam nas redes sociais. O evento está sendo muito bacana até aqui. E essa é a terceira aula do nosso workshop. Se por um acaso você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, nessa página tem o link das aulas anteriores, tá? Na primeira aula, nós vimos o quanto os métodos ágeis estão em alta e por que isso acaba gerando os 5 principais erros que a maioria das pessoas cometem ao tentar colocar isso em prática. Na segunda aula, nós vimos que existem diversos métodos ágeis, mas que não é tudo aquilo que o mercado precisa, né? Nós vimos o 80-20 da gestão ágil, aquele 20% que traz 80% dos resultados, que é Lean, Design Thinking, OKR, Scrum, Kanban. A gente entendeu cada um deles, onde se encaixa, como que funciona e tudo mais. Então é muito importante que você assista a essas aulas se você não assistiu ainda, tá? Eu recomendo que você pause esse vídeo, assiste a aula 1 e a aula 2 primeiro, antes de continuar. A sequência dessas aulas é muito importante para o seu entendimento. Agora, se você já viu os vídeos anteriores e já estava ansioso por essa aula 3, fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai adorar. Essa aula é uma aula muito especial. Nessa aula eu vou te mostrar o meu método de aplicar a gestão ágil na prática, que eu chamo de Gestão Ágil 2.0. É um método que foi desenvolvido ao longo dos meus 18 anos, quase 20 anos, no campo de batalha, testando, errando, aprendendo, colocando gestão ágil na prática em diversas equipes, treinando presencialmente mais de 2.000 profissionais. E eu vou te mostrar qual é o passo a passo para aplicar gestão ágil em qualquer área. Esse método já foi testado e comprovado por milhares de alunos da MindMaster de todo o Brasil, como eu tenho mostrado para você ao longo desse workshop. Eu era uma pessoa que tinha muitas tarefas, a equipe era sobrecarregada, eu gerenciava 10 projetos mais ou menos, 6 a 8 pessoas, a equipe fazia hora extra, os projetos estouravam o prazo, a qualidade era baixa, então tinha vários problemas. Depois do curso, eu consegui fazer OKR, eu montei um Kanban, tá vendo? Eu montei um Kanban aqui físico para acompanhar as demandas por projeto. A equipe está muito mais contente, não está fazendo hora extra, a qualidade melhorou, porque a gente está acompanhando de perto, acompanhando pelo Kanban, está muito bacana. Profissionais das mais variadas áreas possíveis estão usando esse método para aumentar a produtividade, reinventar suas carreiras e principalmente obter reconhecimento profissional. Acredite, apesar do buzz, da gestão ágil, tá causando na mídia, tem pouca gente que realmente sabe fazer isso. Estamos no melhor momento agora para você se especializar nisso. Hoje está mais fácil, né? É como se a gente estivesse no velho oeste ainda da gestão ágil, mas daqui 5 anos você vai desejar ter começado hoje. Nós estamos criando um movimento grande. Eu já mostrei para você vários casos de sucesso de alunos meus. As empresas estão sedentas por líderes que saibam como aplicar a gestão ágil e resolver os seus problemas de organização. Os 8.216 profissionais que eu já formei, eu sei que não está nem perto do que o mercado está demandando e o mercado não está encontrando gente preparada. Eu sei que eu tenho muito trabalho ainda pela frente, mas nós estamos apenas no começo de um movimento sem volta na história da gestão de projetos. E aí, eu faço uma pergunta para você refletir antes da gente começar essa aula. Você quer se juntar a nós nesse movimento e fazer parte dos líderes do futuro? Ou você vai ficar só assistindo tudo isso de camarote? E por que eu tô perguntando isso, tá? Porque eu sei que existem alguns obstáculos que impedem algumas pessoas de progredir. Por isso, na aula de hoje, antes de entrar no passo a passo do método, eu vou falar desses obstáculos para você ter clareza que você não vai ficar parado por causa de nenhum deles. O primeiro obstáculo é a falta de tempo. Aliás, se você tem falta de tempo, você é o que mais precisa de gestão ágil. O tempo é o mesmo para todo mundo, tá? Então não deixe essa desculpa de falta de tempo te impedir de se atualizar.
Outro obstáculo que eu vejo impedindo muita gente boa, cheia de experiência, cheia de talento, de progredir, é o de achar que já passou da idade, achar que tá velho demais para aprender isso. Eu sou a Edivane, tenho 48 anos. Como já fazia algum tempo que eu estava sem recolocação, resolvi investir nessa área. Foi uma das melhores coisas que eu fiz nessa pandemia, pois eu atualizei o meu currículo e já recebi algumas notificações de propostas. Ao atualizar o meu currículo com este curso, já fui contactada por 3 empresas. Não acreditava que aos 59 anos ainda teria oportunidade na área. E ainda tem gente que duvida das suas capacidades e deixa isso paralisar a sua carreira. Durante muito tempo eu deixei de acreditar em mim. Eu fiquei durante muito tempo estagnada. Sim. A Mindmaster, ela se transformou numa luz no fim do túnel. Aquela possibilidade que eu tenho de mostrar e ser o profissional que eu realmente quero ser. Muito obrigada por tudo, Mindmaster. Eu tô te mostrando tudo isso para provar para você que qualquer um pode se tornar um gestor ágil. Você só precisa de 3 coisas, tá? Determinação, esforço e um método. O método eu vou te dar. Eu só preciso da sua determinação e do seu esforço. Se por algum motivo qualquer você ainda tiver qualquer dúvida de tudo isso que eu tô falando, de que isso é possível, rola essa página do evento para baixo, assiste os vários depoimentos dos meus alunos de gestão ágil. Estes são apenas uma amostra dos 8.216 profissionais que eu já formei. E eu já te mostrei as notícias, a demanda por gestão ágil no mercado hoje em dia, como que a gestão ágil resolve os problemas do mercado. Eu já te mostrei a minha história, já mostrei a história de centenas de alunos meus tendo resultado na carreira, resultado concreto com gestão ágil. Se nessa altura do campeonato você ainda não se convenceu, olha, eu não sei mais o que fazer, tá? Agora, se você já tomou a sua decisão de ser um profissional da agilidade, pode continuar esse vídeo, que eu vou mostrar o passo a passo para você colocar tudo isso em prática e se tornar esse líder que o mercado tanto precisa. Bora lá? Muitas das pessoas que se inscreveram para esse workshop viram esse anúncio que nós fizemos para chamar para participar do workshop. Ele mostra 8 componentes da boa liderança, né? São 8 componentes que um bom líder deve desenvolver. Confiar na equipe, se quiser que a equipe confie nele, orientar o trabalho ao invés de mandar fazer, ter uma boa comunicação, pois a falta de comunicação é a raiz da maioria dos problemas, dar feedback ao time deliberadamente, inspirar as pessoas dando a eles um propósito, ter foco em solução e criar um ambiente de foco em solução e não um ambiente de busca por culpados, ter empatia para saber escutar e entender os problemas da equipe e, por último, ter uma boa organização. Aliás, esse último item, o da organização, é essencial para que todo o resto funcione. E é disso que nós vamos falar nessa aula, tá? Como organizar as coisas de forma que o líder possa se concentrar em fazer a sua boa liderança, sem ter que microgerenciar trabalho, esse tipo de coisa. Tem um processo para fazer tudo isso, e esse processo eu chamo de Gestão Ágil 2.0, e é o que eu vou te mostrar na aula de hoje. Mas antes da gente entrar no passo a passo em si, é muito importante você fazer 2 coisas, tá? Primeiro, medir o seu estado atual, de como é que você está, e depois atualizar os resultados para ver como que ficou depois. Nessa aula, inclusive, eu vou te dar 2 arquivos para você baixar e já começar a sua jornada de gestão ágil, tá? E o primeiro desses arquivos tem a ver com essa medição de estado atual que eu tô falando agora. Nós podemos chamar ele de passo 0, né? Aquilo que você vai fazer antes de começar a aplicar o nosso método de gestão ágil 2.0. Como já dizia o Peter Drucker, né? O que não é medido não é gerenciado. Por isso é importante você medir, tá? Por isso é muito importante você ter clareza do seu baseline, do seu estado atual, do seu ponto de partida, para alinhar as expectativas e conseguir identificar onde você está tendo progresso, onde você não está. E como que a gente faz para medir o estado atual? Eu vou apresentar aqui para você um negócio chamado Matriz RAD. Eu criei um Canva, né, que eu dei esse nome de Matriz RAD. O que significa o RAD? Significa resultados antes e depois. Você preenche esse Canva antes de você começar a organizar o seu trabalho com gestão ágil. É para tirar uma fotografia do seu estado atual e ter clareza das expectativas futuras. Vamos ver como que ele funciona. Ele está dividido em 2 grandes tipos de resultados que você pode obter com a especialização em gestão ágil. Então vamos ver, nós temos resultados objetivos e resultados subjetivos. Nos resultados objetivos, você vai descrever como está a sua situação atual de trabalho ou projeto nas esferas de escopo, que pode ser descrito como a forma como você tem
lidado com o esforço do trabalho, quantidade de tarefas, pessoas do seu time para entregar determinado escopo de trabalho e assim por diante. Depois tem a dimensão de tempo, que são as entregas atuais do seu trabalho sob o ponto de vista de tempo. Tem muito atraso? Qual o tempo médio de cada projeto, de cada demanda? Esse tipo de coisa. A outra dimensão é a de custo, que segue a mesma lógica da de tempo, tá? Só que agora você vai descrever do ponto de vista de custo, se for aplicável. E além da fotografia do estado atual do seu trabalho, dessas três dimensões, você vai descrever como está atualmente a sua carreira também. Há quanto tempo você está no mesmo cargo? Seu trabalho tem sido reconhecido na empresa? Você está tendo acesso a oportunidades? Como está o seu salário atual? E assim por diante. Esses são os dados objetivos, pois você pode colocar números ou fatos concretos para medir a sua evolução depois. Mas, além dos resultados objetivos, nós temos alguns resultados subjetivos que a gestão ágil gera, e você tem que medir isso também. Na matriz RAD, você vai descrever como está a situação atual do seu trabalho sob o ponto de vista da organização. Sua equipe sabe o que fazer, sabe o que não fazer, qual a ordem de fazer, as coisas estão organizadas, tem sido fácil manter essa organização? Você vai descrever tudo aqui na sua fotografia do seu estado atual. Outro ponto subjetivo é o do clima da equipe, tá? Como que está hoje o clima da sua equipe de trabalho? A motivação, o engajamento, como que está a sua motivação? Você vai descrever tudo isso aqui também. E por último, é o quesito da qualidade. Tá tendo muito retrabalho? O cliente final está satisfeito? Como que está a situação hoje em dia em termos de qualidade? Com isso, você tira uma fotografia completa da situação atual do seu trabalho e da sua carreira. E depois, você vai colocando as suas expectativas de melhoria, que vão se tornar, inclusive, suas primeiras metas para cada uma dessas categorias. E todos esses atributos serão melhorados quando você colocar a Gestão Ágil 2.0 em prática. Legal, não é? E você já pode baixar, inclusive, esse Canva para você já dar início no seu processo de se transformar em uma referência em gestão. Eu estou mandando ele para você tanto na comunidade quanto nos grupos do evento. Então baixa lá, já preencha a sua fotografia atual e bora já começar os trabalhos. Bom, agora que você já fez o passo 0, vamos para o passo a passo real, para colocar em prática. Esse passo a passo você também vai poder baixar, é um verdadeiro mapa para nortear a sua jornada com a Gestão Ágil 2.0. É um mapa completo de tudo que você precisa fazer para organizar seus projetos com gestão ágil e virar um líder referência em gestão na sua área, tá? Esse mapa tem 7 grandes passos que, inclusive, eu vou detalhar eles agora para você nessa aula. Esse é o caminho das pedras para você colocar a gestão ágil em qualquer área. O que eu vou te entregar aqui, cara, é o ouro da carreira do agilista. Se você seguir esses 7 passos, é praticamente impossível não melhorar a produtividade, não melhorar a qualidade das entregas, o engajamento do time e tudo mais. Se você seguir esses 7 passos, é praticamente impossível ser ignorado pela empresa ou pelo mercado, pois você vai gerar resultados e vai ser visto como um profissional referência em gestão. Então presta muita atenção em tudo que eu vou falar a partir de agora, pois isso pode mudar a sua vida profissional para sempre, te colocar em um outro patamar como gestor ou gestora. Então vamos lá? Vamos ver o GPS da Gestão Ágil 2.0. Passo 1. O primeiro passo é entender os fundamentos das coisas. Eu já adiantei para você na aula 2 quais são os principais métodos ágeis, então antes de sair fazendo as coisas desgovernadamente, você precisa entender o que é o jeito ágil de pensar, tá? Essa é a primeira coisa. Você precisa entender quais os valores do manifesto ágil, o que é um processo empírico. Você também precisa entender quais são os principais papéis da agilidade, como que funciona a antifragilidade. Você precisa entender quais são os valores do Lean, os princípios do Kanban, os princípios do Scrum, do OKR, do Design Thinking e entender como tudo isso se encaixa. Essa é a base de estudos que eu recomendo para você começar. O segundo passo é você começar a colocar em prática, a organizar o seu trabalho. Agora é a hora de organizar as coisas. E você deve começar entendendo quais são as prioridades certas. E aqui é uma das etapas mais importantes, pois se você errar aqui, você coloca tudo o mais em xeque. Por isso, eu vou te ajudar com esse tópico e para te ajudar, eu vou te passar uma das 140 aulas do curso de Gestão Ágil 2.0 para você, tá? É uma aula curtinha, onde eu faço uma introdução sobre a organização das prioridades do trabalho e você vai poder assistir ela agora. Então, vamos à aula. As suas prioridades estão mesmo no lugar certo? Você está realmente colocando o que é prioridade no lugar de prioridade e o que não é prioridade onde não é prioridade? Porque essa é a causa raiz da maior parte das desorganizações que tem por aí, que é a inversão de prioridades, ou não dar prioridade certa para as coisas, de acordo com a prioridade que elas deveriam ter. Para isso a gente vai usar a teoria das pedras de um cara chamado Stephen Covey. Essa teoria das pedras nada mais é do que uma outra analogia para explicar a forma como nós planejamos projetos com gestão ágil.
Então vamos lá. Imagina que você tem aqui um jarro de vidro e você tem algumas pedrinhas que você precisa colocar dentro desse jarro. Para que você tem que fazer isso? Porque esse jarro, ele é o jarro do tempo. E aí você tem algumas pedras grandes, pedras médias, pedras pequenas e areia. E aí você pode estar perguntando, mas Denison, o que pedras tem a ver com prioridades? Para a gente entender a ligação de pedras com prioridades, tem uma matriz chamada matriz de Eisenhower. Ela é uma matriz onde você correlaciona duas coisas, urgência com importância. Logo, quando a gente faz essa divisão, né, em 4 partes, usando urgência versus importância, a gente vai ter algumas coisas que são urgentes, mas não são importantes. Tem algumas coisas que são urgentes e importantes. Tem algumas coisas que são importantes, mas não são urgentes. Coisas que não são nem importantes, nem urgentes. Então, primeiro, o não importante e não urgente. Exemplos: redes sociais, televisão, séries ou filmes sem sentido, fofocas, compras. O que você tem que fazer é limitar. As coisas que são urgentes, mas não são importantes. São normalmente algumas reuniões, algumas ligações que a gente recebe, algumas mensagens de WhatsApp, mensagens de e-mail. Normalmente são coisas urgentes. Por exemplo, alguém está te ligando, o telefone está tocando. É como se essas coisas estivessem gritando para você, gritando pedindo sua atenção. Ou seja, como elas estão gritando, elas são urgentes, mas normalmente não são importantes. O que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar. E aí tem a outra categoria, que são das coisas urgentes e importantes. O que é isso? São crises, são deadlines. Você não pode evitar as coisas deste quadrante urgentes e importantes. Por quê? Porque são importantes. Então você não tem como evitar. Você vai gerenciar, porque você tem que executar. O que é isso? São crises, data para entregar, urgências de última hora, compromissos importantes. São coisas que são importantes, precisa fazer e é urgente, tem que fazer já. E aí tem as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Por exemplo, planejamento estratégico. É importante fazer, né? Mas não é urgente. Se você não fizer hoje, fizer ele amanhã, faz alguma diferença? Não. É um planejamento de longo prazo, não é urgente, percebe? Inovação não são urgentes, não estão gritando ali pedindo sua atenção imediata. Como essas coisas não estão gritando pedindo sua atenção imediata, as pessoas negligenciam isso e dão mais importância para aquilo que é urgente. Muita gente acaba ocupando a maior parte do seu tempo, e esse aqui é o principal, tá? A maioria das equipes, se você for olhar, pegar um gráfico do esforço da equipe da última semana, a maior parte do tempo, do esforço da equipe foi gasto em coisas urgentes. Importantes ou não importantes, mas coisas urgentes. Coisas que precisavam fazer, tá atrasado, precisa fazer para ontem. E aí, ao gastar a maior parte do tempo em coisas urgentes, você negligencia o que é importante. E o pior é quando você tá gastando coisas aqui, que não é nem importante, nem urgente. Mas o foco tem que ser nesse quadrante, tá? No quadrante do importante, mas não urgente. Esse é o grande foco, essa é a sua grande prioridade. Quando você vai organizar o trabalho de uma equipe, você tem que seguir essa ordem aqui. Primeiro você organiza o que é importante, mas não é urgente. Depois você vai para os urgentes e importantes. Depois você vai para o que é urgente e não é importante. E por último, se sobrar, você encaixa o que não é importante e não urgente. Então essa é a ordem ideal para você fazer a organização de tudo. Imagina que as coisas importantes são as pedras grandes. As coisas urgentes e importantes são as pedras médias. As pedras pequenas são aquelas coisas que são urgentes, pedindo sua atenção. Elas não são importantes, elas são pequenas. E o que não é importante, não é urgente, é a areia. De novo, né? Qual que é o ideal para você organizar as suas pedras? É seguindo essa ordem. Primeiro as pedras grandes, depois as médias, depois as pequenas, depois a areia. Só que qual que é o problema que a maioria das pessoas fazem? Elas invertem a ordem. Tá? A maioria das pessoas gasta a maior parte do tempo com coisas não importantes e não urgentes. E aí o que sobrou vai para as urgentes, mas não importantes, que elas estão gritando lá. E aí o sobrou tempo aqui vai para o urgente e importante. E aí se der tempo, você vai pensar aqui, mas não sobra tempo, né, para pensar nas coisas importantes. Então, vamos fazer um exercício aqui. A gente pega e joga a areia dentro do jarro. Ela já se preenche boa parte do espaço. E aí você vai para as pedrinhas pequenas. Joga as pedrinhas pequenas em cima da areia. Já preencheu mais da metade do jarro. Então, vamos colocar as pedras médias. Coloquei as pedras médias, opa, já estourou. Já algumas entraram, outras já começaram a transbordar do vaso e o mais importante ficou de fora. Qual que é o jeito certo de organizar? E presta atenção, é a base fundamental para você entender toda a organização de trabalho, organização de tempo. Qual que é o jeito certo de fazer? Primeiro, você coloca as pedras grandes. Depois, você vai para as pedras médias. E aí elas já ocuparam um pouquinho dos espaços que estavam livres aqui entre as coisas importantes. E aí você vai para as pedrinhas pequenas. E olha só que legal. As pedrinhas pequenas não encheram tudo, porque elas foram ocupando os espaços menores que estavam entre essas pedras grandes. E aí você joga areia. A areia nem transbordou o vaso. Ela coube toda aqui. Ela conseguiu se adaptar. Feito isso,
isso, né, aqui coube tudo dentro do jarro do tempo, dessa outra forma, né, que a maioria das pessoas fazem, o mais importante ficou de fora. Só que agora, ele não ficou de fora, né? O mais importante está dentro do jarro. E aí, abriu sua mente depois dessa aula? Deu para entender a diferença entre demandas urgentes e demandas importantes? Uma vez entendido isso, agora o que você vai fazer? Você vai estabelecer seus OKRs, que serão suas grandes pedras, e vai estabelecer os 5 níveis de planejamento: plano estratégico, plano macro, plano de iniciativas e backlogs, planos de ciclos de execução e planos diários. Por último, você vai mapear o seu fluxo de trabalho e então, feito isso, você vai conhecer suas prioridades, saber o que fazer, qual ordem, conhecer suas metas e você tem tudo organizado agora. E você já pode partir para o passo 3. O passo 3 é fazer a gestão visual desse trabalho. Agora é o momento de tirar as ideias, processos, atividades do campo subjetivo e trazê-las para o mundo real. É sobre conseguir enxergar o trabalho intangível. Para isso, você precisa fazer basicamente 2 coisas: criar uma representação visual dos seus backlogs e uma representação visual do seu fluxo de trabalho. Com a representação visual do backlog, você melhora a comunicação dele para a equipe, melhora o processo colaborativo, a criação e manutenção e tudo mais. Muita gente faz só uma lista de uma dimensão de backlog, né? Eu aconselho fazer uma lista com 2 dimensões, que é o detalhamento e uma narrativa do backlog. Quando você acrescenta uma narrativa visual ao backlog, ele fica muito mais fácil de entender e de ser executado. E o outro ponto é a representação visual do fluxo de trabalho. Você vai fazer isso através de um quadro Kanban. É com o Kanban onde você coloca o seu fluxo de trabalho de forma visual e tangibiliza isso. Com isso, você consegue visualizar o trabalho abstrato, entender o fluxo de valor e consegue também enxergar possíveis gargalos. E com essa gestão visual pronta, você pode ir para o passo 4. O passo 4 é implementar um ritmo ágil de execução. Agora que temos tudo organizado, lógica e visualmente, a gente tem que começar a executar. E tem basicamente 2 formas de você organizar essa execução. Uma em lotes de tempo, que são os ciclos de trabalho, também conhecidos como sprints, ou lotes de trabalho, onde você basicamente controla o fluxo de valor das demandas. Essas 2 formas de execução são representadas, a primeira pelo Scrum, de lotes de tempo, e o Kanban, os lotes de trabalho. Durante essa execução, você vai refinar constantemente o seu backlog, vai implementar o trabalho puxado ao invés do trabalho empurrado, vai planejar detalhadamente os seus próximos ciclos ou lotes de trabalho, vai estabelecer limites de trabalho em progresso, fazer checkpoints diário de alinhamento com a equipe, recalibrar o fluxo de trabalho, identificar as restrições do seu fluxo e aí, assim, você garante resultados mais rápidos, adaptação às mudanças, ganho de produtividade. E depois disso, a gente vai para o passo 5, que é implementar um processo de melhoria contínua. Agora é o momento de colocar a antifragilidade em prática. Nesse ponto, você vai basicamente implementar 2 pontos de revisão no seu processo, que é a revisão dos resultados do trabalho e a revisão do processo de trabalho. E para auxiliar nisso, nesse processo de melhoria contínua, você pode acoplar técnicas do Lean, como relatórios de A3, os 5 porquês, o Genchi Genbutsu, o Pokayoke, entre outros. E nesse passo também onde você vai analisar métricas, como métricas de produtividade, de saúde do time, de saúde do negócio e entre outras. Feito tudo isso, você melhora consistentemente a qualidade, produtividade, clima do time e muito mais. E aí a gente pode ir para o passo 6. O passo 6 é você se desenvolver como líder. Nesse passo, depois que você já organizou tudo, já está com todas as técnicas em andamento, é muito importante você saber como liderar tudo isso. Liderar o time para que esse processo continue rodando. Para isso, você precisa desenvolver, acima de tudo, a sua inteligência emocional. Inteligência emocional é uma condição sine qua non da liderança. Sem inteligência emocional, não existe liderança. E você não prospera como líder. Para desenvolver sua inteligência emocional, você precisa desenvolver seu autoconhecimento, você precisa desenvolver o autocontrole, a automotivação, a empatia e suas habilidades sociais. E tem outros conceitos também de inteligência emocional que complementam seu papel como líder, como o domínio dos 6 estilos de liderança, dominar a gestão de conflitos, ter um mindset de crescimento, entender os estágios de formação de um time, os estágios tribais, entender de motivação 3.0, de management 3.0, liderança servidora e muito mais. Com esses aparatos de conhecimento, você vai saber como liderar qualquer time. Como manter um time motivado, engajado, com vontade de fazer acontecer. E por meio desses resultados, você vai ser capaz de gerar resultados através do seu time e com isso virar referência em gestão. E o último passo, o passo 7, é agora que você vai automatizar o processo. Lembra que eu comentei na aula 1 que um dos erros que a maioria das pessoas cometem é começar pela ferramenta? Veja que aqui no meu método, a ferramenta é a última coisa, é o último passo. Eu aprendi isso
lá com os japoneses da Toyota, né? Primeiro você domina o processo e só depois você busca alguma ferramenta para acelerar e automatizar esse processo. Fazendo assim, você vai saber exatamente o que fazer com cada ferramenta e como extrair o melhor dela. E nesse quesito de ferramentas, existem várias ferramentas, né? Para gestão visual e para colaboração do backlog, eu recomendo o Miro. Por ser gratuita e por ser fácil de usar, eu também recomendo o Trello para fazer uma gestão da execução e do fluxo de trabalho. Mas o grande ponto aqui não é nem qual ferramenta, tá? Porque ela pouco importa. O importante é você dominar o processo primeiro. E você vai saber fazer isso com qualquer ferramenta depois. E para te ajudar com todos esses 7 passos que eu falei aqui, eu preparei um mapa que você vai poder fazer um download na comunidade ou no grupo do evento com tudo isso que eu falei. E eu chamo esse mapa de GPS da Gestão Ágil 2.0. Como você tem um caminho das pedras para colocar a gestão ágil na prática em qualquer lugar e se tornar uma referência em gestão. Inclusive, o Canvas da Matriz RAD e do GPS que eu disponibilizei aqui para você são um ponto de partida do meu curso Gestão Ágil 2.0. Eu não sei se você percebeu, mas essa jornada de 7 passos que eu te falei é o caminho das pedras que você precisa seguir para você se tornar um líder ágil, daqueles que são altamente valorizados, que se tornam referência do mercado, aqueles que sabem como entregar o resultado que as empresas realmente precisam. E por isso, muitas vezes, líderes assim até escolhem onde vão trabalhar. Essa é justamente a jornada que eu trilhei na minha carreira, que eu treinei já milhares de pessoas e que eu ensino no meu curso avançado Gestão Ágil 2.0. Você não vai virar esse tipo de profissional da noite pro dia, né? Claro, isso é uma construção, mas seguindo o meu método de treinamento que eu desenvolvi e já testei em milhares de pessoas, você encurta muito esse caminho. Uma vez conversando com um aluno meu, ele me disse que ele já tinha feito dezenas de outros cursos, né? E não eram cursos baratos. E ele disse que ele não tinha recebido nem a metade do que ele viu no curso de Gestão Ágil 2.0. Eu fui fazer minha especialização em Kanban, que eu amo Kanban, fui atrás daquilo ali, fiz cursos de Agile Coach. Na verdade, é o terceiro curso diferente de gestão ágil que eu faço e posso falar assim com toda a propriedade, sem vergonha nenhuma. Esse aqui é o mais prático sob o ponto de vista de mercado. Eu olho para os meus quadros aqui, eu tenho controle de todos os cursos que eu fiz, aonde eu fiz, a cor é cada lugar que eu faço. Tal. E o bacana, o que mais me emociona aqui é ele falar, cara, já fiz vários cursos, né? Eu gostei muito Não, assim, os exemplos, cara, são diferentes. Para você estar qualificado, não é um diploma, é uma formação, não é uma certificação. Eu acho que vocês fazem uma formação, vocês não fazem uma diplomação. Quando eu prestava consultoria para empresas, o meu valor hora multiplicado pelo tempo para implementar esse processo de 7 passos custava a partir de R$84 mil. E eu já dei consultoria para muitas empresas. Mas a minha vida agora é ensinar, né? Eu não dou mais consultoria. Desde que eu comecei a ensinar e ver a transformação que isso pode causar na vida das pessoas, eu me apaixonei por esse processo de ensinar e resolvi me dedicar a isso. Mas tudo isso que eu estou mostrando para você, além de fruto de mais de 20 anos trabalhando com gestão ágil, além do fruto de ter conhecido a filosofia japonesa de gestão que eu aprendi na Toyota, que não tem curso nenhum, também é fruto de outras especializações que eu fiz. Eu já investi pesado na minha carreira. Eu já investi mais de R$50 mil só em cursos. Já investi também mais de R$20 mil num MBA em gestão de projetos. E eu já gerenciei um único projeto de transformação ágil com um orçamento de R$450 mil, onde a gente treinou mais de 2.000 pessoas. Eu já li mais de 90 livros de liderança, inovação, gestão ágil. Eu sei o que funciona, o que não funciona, o que faz a diferença e o que não faz a diferença. E agora eu faço uma pergunta para você. Se fosse possível você fazer um download do meu cérebro, de todo o conhecimento, experiência, tudo isso que eu adquiri, quanto você acha que valeria esse conhecimento? Quanto você acha que vale ter esse conhecimento? Eu sei que vale no mínimo R$84 mil, pois era o que eu custava as minhas consultorias, né? E as empresas pagavam. Eu poderia tranquilamente cobrar R$84 mil para ensinar isso, pois eu sei que esse valor retorna. Eu sei o poder de transformação que saber aplicar esse método é capaz de gerar na vida de um profissional. Mas a boa notícia é que eu vou abrir uma chance para você ter acesso a tudo isso e você não vai precisar gastar R$84 mil, nem mesmo os R$50 mil que eu já gastei em cursos da minha carreira. Esse conhecimento vale muito mais do que um MBA. Eu sei disso porque com conhecimento de causa, né? Porque eu fiz um MBA de gestão de projetos. Eu gastei mais de R$20 mil num MBA e eu sei que não aprendi nem um quinto do que eu sei lá. E eu vou abrir uma próxima turma para ensinar
tudo isso, todo esse processo de gestão ágil 2.0 em formar uma nova leva de gestores ágeis. Não é sempre, tá, que eu abro essas turmas. E como eu acompanho os meus alunos de perto, né, para que eles realmente se transformem em profissionais referências, normalmente a quantidade de vagas da turma é limitada. E se você quiser disputar uma vaga na próxima turma do meu curso de Gestão Ágil 2.0, saiba que eu vou abrir na próxima segunda-feira, tá? Você vai poder encurtar o seu tempo rumo ao reconhecimento do mercado se você conseguir entrar nessa turma. Saber tudo isso é pré-requisito para vagas e salários como esses, de 11, 12 mil reais. E se você não tem experiência nenhuma com gestão, pode ficar tranquilo. O nosso curso praticamente pega na mão de quem não sabe absolutamente nada, tira desse ponto inicial e te transforma em um gerente ágil completo. Aquele líder capaz de ter uma visão de floresta, que eu comentei na aula 1. Aquele que é capaz de aplicar na prática todo esse 80-20 dos métodos ágeis que eu te mostrei na aula 2, além de outras técnicas complementares. A jornada dentro do curso passa por 7 módulos de aulas que seguem exatamente os passos que eu apresentei aqui para você nessa aula. É um programa de 7 semanas que vai mudar a sua vida. E você pode até me falar, mas Denison, eu não tenho tempo para aprender tudo isso. E eu te digo, justamente por isso você precisa desse curso. Se você está atolado em projetos, tarefas, você não está sem tempo, você não consegue se organizar, você precisa disso. Ah, Denison, mas eu tenho filhos pequenos. Justamente por isso você também precisa desse curso, para se organizar melhor seu trabalho, ter mais tempo livre para os seus filhos e ainda ganhar mais dinheiro para poder dar uma vida melhor para eles. Ah, Denison, mas eu não tenho dinheiro agora. De novo, justamente por isso você precisa desse conhecimento. Até quando você vai ficar assim, nessa situação, sem dinheiro? Até quando você vai ficar com a carreira estagnada? Até quando você vai ficar desatualizado? Até quando vai aceitar ser desvalorizado ou desvalorizada? Ah, Denison, mas na minha empresa, será que isso vai funcionar? Olha, eu mostrei para você centenas de testemunhos de alunos das mais variadas áreas possíveis para provar para você que isso pode ser aplicado em qualquer área, em qualquer empresa. Eu já te falei que se na sua empresa ou na sua área a gestão ágil ainda não é usada, é aí que está a maior oportunidade. Já ouviu aquele ditado, em terra de cego, quem tem olho é rei? Sendo especialista em gestão ágil em um ambiente tradicional, você é a pessoa com 2 olhos numa terra de cego. É aí que está a grande oportunidade. Por isso, eu tenho tantos alunos virando referências em gestão nas mais diversas áreas. E para sair da média, tudo o que você precisa fazer é ter determinação, esforço e um método. Eu só preciso que você tenha determinação e esteja disposto a se esforçar, que o método eu vou te dar. E para você que já está decidido em mudar de vida, deixa eu te mostrar como funciona o meu programa Gestão Ágil 2.0 por dentro. O programa ele segue exatamente a sequência do mapa que eu dei para você fazer download no início dessa aula. É um programa de 7 semanas com aulas gravadas e aulas ao vivo. Apesar da duração do programa ser de 7 semanas, você vai ter acesso a ele por 12 meses. Tempo mais do que suficiente para você aprender e colocar em prática, tá? 100% do curso já está gravado e você não precisa comparecer nas aulas ao vivo se você não quiser, tá? Elas são apenas para reforço de conteúdo, dúvidas, mentoria da turma. Então, deixa eu ir pro meu computador agora, que eu vou te mostrar por dentro, navegar na plataforma do curso para você ver como que ele funciona. Assim que você se inscreve, você recebe um usuário e senha. Aqui você vai colocar o seu e-mail e aqui você vai escrever a sua senha. Uma vez que você se logou dentro da plataforma, você vai ver que dentro do nosso curso, ele segue todos aqueles módulos de 7 passos da Gestão Ágil 2.0. Depois você começa a entrar de fato nos módulos práticos. Então o primeiro módulo do curso é como a gestão ágil funciona. E aí o que você vai ter aqui? Você vai ter uma aula sobre a introdução ao modo ágil de pensar, a origem da gestão ágil, né, que é um manifesto ágil. Tem 2 aulas aqui de manifesto ágil, tem 2 aulas de modern ágil, valores fundamentais da gestão ágil, os valores do Lean, a forma de enxergar o trabalho com o processo empírico, como organizar uma equipe produtiva. Você vai entender os eventos do Scrum, o que é o Scrum, quais são os princípios do Kanban, o que é antifragilidade, o que é OKR, tem aula de Design Thinking, o que é MVP, Lean Startup, como tudo isso se encaixa. E ainda tem alguns materiais de apoio. E no final desse módulo tem um quiz para você testar o seu conhecimento. Segundo módulo já é um módulo mais prático. Como organizar o trabalho? Quais são as prioridades? Como priorizar as coisas? Vai aprender os 5 níveis de planejamento, também conhecido como Onion Planning. Vai aprender como criar suas OKRs. Vai entender como funciona o período de aprendizagem
aprendizado de um OKR, você vai entender sobre a segunda camada de planejamento, né, que são as iniciativas e projetos, como fazer um planejamento macro, como fazer um backlog, como desenhar o teu fluxo de trabalho e algumas atividades extras. No terceiro módulo de gestão visual, você vai aprender como criar uma representação visual do backlog, como fazer a narrativa dos objetivos dentro do seu backlog, como detalhar as entregas, como criar um mapa desse backlog numa ferramenta chamada Miro, como priorizar e criar o MVP, que é o mínimo produto viável. Você vai aprender como construir o teu Kanban. A gente começa pelo fluxo do trabalho, como criar esse fluxo de trabalho visual, qual que é o fluxo mínimo de trabalho de um Kanban, como que você mapeia a cadeia de valor, quais são os tipos de demanda, como que funciona um quadro Kanban, qual é a hierarquia entre quadros, uma sugestão de fluxo do GA 2.0, para você só pegar essa sugestão e colocar no teu projeto ou na sua área. A gente vai falar de ferramentas, vou explicar como funciona um Kanban na vida real e vai ter também aula extra, onde eu monto um Kanban junto com você. Depois a gente tem o módulo 4, que é o aplicando o ritmo ágil de execução. Então aqui a gente tem a aula de trabalho puxado versus trabalho empurrado. Você vai entender qual a importância de limitar o trabalho em progresso, quais são as duas formas de organizar a execução, como que você organiza um time para essas formas de execução, como que faz uma execução focada. Você vai aprender tudo sobre os sprints, como fazer um refinamento de backlog, como fazer um calendário de sprints, como fazer reuniões de planejamento de ciclos de trabalho, como que funciona um quadro Kanban de uma sprint. Você vai aprender como é que faz isso, como que funciona a reunião diária. Tem uma aula só sobre o Upstream Kanban, teoria das restrições, como que você aplica isso ao seu Kanban, onde que você coloca as demandas urgentes, que funciona a gestão na prática de quem está usando o Kanban. De novo, um módulo completíssimo. Cada módulo desse equivale a um curso separado, que tem muitos cursos por aí. Cara, tem muito curso que não tem menos no curso inteiro do que a gente tem em um módulo, cada módulo desse. Só aqui você já consegue reconhecimento absurdo e um ganho de produtividade incomensurável. O módulo 5, como medir e melhorar processo. Tem uma aula de antifrágil, né? Como que você realmente coloca antifragilidade nos projetos, como que faz a retrospectiva de um sprint. Tem uma aula sobre a 3, como encontrar a causa raiz dos problemas, aula de métricas, quais são as métricas mais importantes, exemplos de métricas, tipos de métrica, métrica para saúde de negócio, métrica para medir saúde do time, métrica para medir produtividade, enfim, um módulo muito completo para você colocar o Kaizen, melhoria contínua no seu trabalho. O módulo 6 é o módulo da liderança ágil. Como ser um líder ágil. Então é um módulo completo só de liderança. De nada adianta você saber as técnicas se você não souber liderar. Então esse é um módulo completo, é um dos módulos mais densos desse curso. São 23 aulas sobre liderança, para te formar um verdadeiro líder ágil. Você vai ter aula de inteligência emocional, o que é inteligência emocional, qual o poder da inteligência emocional, quais são os 5 componentes da inteligência emocional que você precisa desenvolver. Você vai aprender as 12 habilidades do líder emocionalmente inteligente. Quais são os 6 estilos de liderança e quando você usa cada um deles. Vai ter uma aula sobre o que é a crise de confiança e como que a gente evita ela. Quais são as 4 dimensões da credibilidade para você inspirar credibilidade no seu time, ter um time que gera credibilidade, um time confiável. Quais são os 5 estágios de formação de um time? Motivação 3.0, como motivar trabalhadores do conhecimento. Tem aula de comunicação não violenta, como desenvolver um mindset de crescimento. Aula de liderança servidora, aula de Management 3.0 e ainda 2 aulas extras só sobre liderança. É um módulo completo. Só esse módulo é mais do que muito curso de liderança que existe por aí. A gente tem dentro de um módulo do Gestão Ágil 2.0. O último módulo, o módulo 7, que ele está dividido em 2 partes, tá? Porque ele é bem denso, é o módulo das ferramentas. Você organiza o trabalho com Trello, que tipo de projeto você pode usar no Trello. Assim, ensina tudo sobre Trello, Scrum no Trello, como faz o Kanban no Trello, como faz o OKR no Trello. E o 7.2, a gente entra a fundo, como usa o Trello avançado, faz automações, uma série de outras coisas. São 143 aulas, mas fica tranquilo, pode parecer que é muita coisa, mas você consegue, a gente vai te guiar, vai te orientar para fazer tudo isso aqui em 7 semanas. No final dessa 7ª semana, independente do seu ponto de partida, mesmo que você seja totalmente leigo em gestão, você vai sair daqui um líder ágil, um gerente ágil, capaz de colocar a gestão ágil em qualquer equipe. Consegue imaginar toda essa transformação acontecendo com você? Você sabendo de tudo isso, dominando Lean, Design Thinking, OKR, Scrum, Kanban, sabendo aplicar tudo isso na prática, do jeito certo. Além de se formar como um verdadeiro líder, desenvolver sua inteligência emocional e conhecer as principais ferramentas do mercado, imagina todo o reconhecimento que você vai obter, as empresas disputando você pela sua qualidade como profissional, pela sua capacidade de liderança,
pagando o preço que você realmente vale, você sendo reconhecido ou reconhecida como um profissional referência. Consegue imaginar tudo isso? Empresas procurando você e não você procurando oportunidades. É um sonho, não é? Mas para que esse sonho se torne realidade, você precisa se dedicar, estudar, praticar e, claro, investir no seu conhecimento. Fazendo o curso Gestão Ágil 2.0, implementando tudo que eu ensino, fazendo tudo isso, o investimento volta em pouco tempo. Eu vou fazer uma conta aqui conservadora, tá? Só para ilustrar esse ponto para você. Imagina que depois do curso, você consegue um aumento de R$1.000. E olha, eu tô sendo bem conservador nessa conta. Tá? É bem provável que você vá receber um aumento bem maior do que isso. Eu tenho vários alunos que dobram, até triplicam o seu salário depois disso. Mas vamos imaginar só R$1.000 de aumento, tá? Em um ano, você vai ter R$12.000, teria, né, R$12.000 a mais na sua conta que você não tem hoje. Agora projeta isso para 3 anos. Dá R$36.000 a mais na sua conta que você não tem hoje. E isso é uma conta conservadora, né? Se a gente aumentar para R$2.000 de aumento, os 36 viram R$72.000 a mais que você não tem hoje. R$72.000. Acho que dá para comprar um carro com esse dinheiro, não dá não? Enfim, mas fica tranquilo que você não vai gastar tudo isso com o curso, né? R$72.000, nem metade disso. Além disso, eu acredito tanto no poder transformador desse curso que eu assumo o risco para você entrar nele. Isso que você ouviu, eu assumo todos os riscos para você entrar nesse curso. Se você conseguir entrar nessa turma e por algum motivo achar que esse curso não é para você, não gostou, basta enviar um e-mail em até 30 dias que eu devolvo 100% do seu dinheiro, tá? Preto no branco. Essa é uma garantia incondicional. Você não precisa nem explicar por quê. É só pedir que a gente devolve o dinheiro. Parece loucura da minha parte isso, né? Sim, eu sei, né? Ninguém tem coragem de fazer isso por aí. Inclusive, tenta pedir de volta o dinheiro de alguma coisa que você comprou, em qualquer lugar, né? Pela lei do consumidor, você tem direito a 7 dias de garantia. E olha lá, mas eu confio tanto nesse curso que eu dou 30 dias de garantia, porque eu sei do seu poder transformador. E agora que você já tem uma visão geral de como funciona o curso de Gestão Ágil 2.0, eu vou te explicar como você pode disputar uma vaga nele nessa próxima turma. Vai funcionar assim. Na próxima segunda-feira, eu vou abrir as inscrições com uma condição muito especial. Além do curso de Gestão Ágil 2.0 completo, eu preparei um negócio maluco para as primeiras pessoas que se inscreverem nessa turma. São alguns presentes que só vão ganhar os primeiros inscritos. Portanto, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Na segunda-feira, às 8 horas, eu vou publicar um vídeo com todas as informações para você saber como se tornar um aluno nosso. Nesse vídeo, você vai ter todos os detalhes do curso, todo o conteúdo, quando começa, como se inscrever, todos os bônus, qual o investimento que você vai fazer, enfim, todos os detalhes que você precisa. Só que você precisa ficar ligado no seu e-mail e tentar entrar já no início, logo que abrir as inscrições. Sabe por quê? Além dos bônus para os primeiros inscritos, né, a quantidade de vagas é limitada. Eu vou te explicar por que você precisa correr para garantir a sua vaga na segunda-feira. A gente tem mais de 15.000 pessoas participando desse evento aqui, desse mesmo evento que você. Se, vamos supor, apenas 10% dessas pessoas resolvessem se inscrever, isso daria 1.500 pessoas se inscrevendo. A nossa capacidade de suporte é limitada. A gente não teria como dar a mesma qualidade de suporte para 1.500 pessoas. Por isso a gente encerra as vagas quase sempre antecipadamente e muita gente fica de fora. Agora eu tenho um recado para aqueles mais comprometidos, né? Se você é realmente comprometido, escuta o que eu vou te falar. Tem um botão logo abaixo desse vídeo para pré-inscrição, onde você vai entrar num grupo que eu vou mandar o link de inscrição 1 hora antes de todo mundo. Se você tem interesse em disputar uma vaga, eu aconselho fortemente que você entre nesse grupo de pré-inscrição, tá? E receba o link 1 hora antes de todo mundo. Então é isso, fique atento ao seu e-mail na segunda-feira e tenta se inscrever assim que você receber para você garantir a sua vaga. E agora, vai na comunidade do evento e deixa o seu comentário. Me conta se você vai fazer parte dessa turma e qual que é a sua expectativa. E se você tiver qualquer outra dúvida, pode colocar lá também, tá? Pois nós teremos mais um aulão ao vivo antes de abrir as inscrições, só para responder dúvidas que eventualmente as pessoas tiverem. Então é isso, muito obrigado e nos vemos lá no curso. Um abraço e seja ágil!